Estamos de volta com a nossa entrevista. Hoje o nosso convidado é o Dr. Júnior Santos Pousas, neurologista médico formado pela UFMG e em especialização em neurologia pelo Hospital Santa Casa da capital mineira. Doutor Júnior, nós estávamos falando a respeito da epilepsia, né? Naturalmente, as pessoas epiléticas, elas têm remédios, não é? Para tomarem ao longo da vida, não é isso? Eduardo, a vantagem, se é que é uma vantagem, mas o mundo moderno, com a criação dos medicamentos, pode hoje, né, fornecer aos pacientes com epilepsia alternativas muito interessantes de tratamento. A gente sabe que em torno de 70% das crises convulsivas geradas por quem tem epilepsia podem ser controladas. Basta ingerir um medicamento, um único tipo de medicamento diário, você consegue ter um controle total das crises em 70% dos pacientes. E, naturalmente, esse medicamento impede que o paciente tome bebida alcoólica. Geralmente a gente orienta que o paciente evite o uso de bebida alcoólica. Que tira o efeito do remédio. Porque ele pode concorrer com o remédio no metabolismo do mesmo. Muitas das causas das crises epilépticas é por causa do consumo de álcool misturado com o remédio? Em países onde o alcoolismo é exacerbado, nota-se uma maior prevalência de epilepsia nos pacientes etilistas. Geralmente etilistas chamados de etilistas crônicos. Inveterados. Etilistas inveterados, etilistas pesados, né? Aqueles pacientes que já ingerem bebida alcoólica há vários anos, todos os dias do ano. Esses, geralmente, a chance de desenvolver epilepsia é bem superior ao paciente que não ingere bebida alcoólica. Mas os remédios é exatamente ao longo da vida o uso? O tempo de tratamento, quem define mais isso é a evolução do paciente. O tempo da cura. Para se chegar à cura. Isso. Quer dizer que tem cura. Às vezes você não consegue controlar a epilepsia sem medicamento. Às vezes tem que se usá-lo pelo resto da vida. Mas, existem várias situações que você consegue controlar. Geralmente, aqueles que você não consegue controlar é porque tem uma fonte causadora. Existe a questão da disciplina do paciente, não é, doutor? No tratamento para epilepsia ou para qualquer área da medicina, a parte do médico é apenas diagnosticar e orientar como tratar. Mas a parte fundamental, na minha visão, é a coparticipação do paciente. Aquele paciente que realiza aquilo que foi orientado, a chance dele ter um controle é infinitamente superior àquele que faz de maneira desregrada. Às vezes ele finge que toma, o médico finge que trata e a doença finge que foi tratada. Sim. Não manifesta. Uhum. Aí ele te procura de novo falando que não está dando certo. Mas se você averiguar com a família, averiguar com os mais próximos, o comportamento daquele paciente, você vai ver que às vezes ele não está seguindo a orientação. Seja no uso do medicamento, seja as outras orientações da qualidade de vida que a pessoa tem que ter. É uma doença hereditária, doutor? Não pode se falar em hereditariedade. É adquirida? Ela é adquirida, mas de forma aleatória. Mas é muito comum alguém ter em casa, numa família, porque um parente tem também. Quando a gente pergunta, quando a gente pega um paciente que iniciou uma crise, a gente pergunta, tem história familiar? Com história familiar positiva, nos leva a pensar mais na hereditariedade, no fato de estar acompanhando a epilepsia. Mas não é uma doença que é transmitida geneticamente. Não quer dizer que o paciente que tem, que a sua prole terá. Uhum. Não é isso. Existem genes ligados, mas não se sabe quais nem como eles agem, que podem influenciar na manifestação ou não da doença. Mas isso não é uma forma direta. Isso é de maneira indireta. A epilepsia, doutor Júnior, ela oferece risco de morte? Oferece. A chance de mortalidade para um paciente ou para um portador de epilepsia
é 2, 3 vezes maior do que aquele que não a tem. Por quê? Às vezes o descuido não é para assustar aquele paciente que tem epilepsia, que esse que tem e trata, a chance é similar aos que não têm. Quando se é jovem e adquire a doença, fica mais fácil tratá-la? Sim, sim. Como toda doença, a epilepsia, quando você inicia o tratamento no começo de maneira correta, a tendência é que você, no futuro, diminua a dose do medicamento, que você, às vezes, suspenda o medicamento. Agora, aquele paciente, como eu falei anteriormente, desregrado, aquela área que eu falei no começo da entrevista, que por uma causa ou outra gera um curto-circuito, ela, se não controlada com medicamento, ela tende a crescer. E crescendo fica mais difícil de lidar. Então, pegar o caso no início, usar o medicamento correto, seguir as orientações, a chance de interrupção do tratamento medicamentoso é maior do que aquele que não o faz. Agora, a questão do epiléptico, essas crises que ele sente, cada crise tem uma duração estimada ou diverge muito, assim, de uma para a outra? Diverge muito. Existem crises... mais prolongadas? Crises de segundos, né? Há crises que duram dias. Na convulsão e na epilepsia, aquele líquido que sai da boca, eu não sei como que poderia tratar. Cialorreia. Cialorreia. A saliva que é exposta durante a crise. Ela é comum tanto na epilepsia quanto na convulsão cerebral? A convulsão é uma manifestação da epilepsia. Uma pessoa que tem uma convulsão, seja ela por epilepsia, seja ela, como eu falei, por uma queda de glicose, a pessoa, durante a convulsão, ela produz a cialorreia porque ela para de deglutir. A gente, intuitivamente, enquanto está pensando, conversando, dormindo, engole. A gente engole saliva que é produzida. Quando você está tendo uma crise convulsiva, do tipo generalizada, mais especificamente, você perde o controle da musculatura, tanto dos membros como musculatura da boca, da cavidade oral. Então, que vulgarmente as pessoas tratam de baba, não é? Baba. E esse preconceito de que contato com aquele produto pode adquirir a doença? Isso é muito antigo, né? Mas não existe. Não toca na baba que é contagiosa. Isso não existe, né? Não existe. Isso não tem nenhum fundamento teórico. Isso, muito pelo contrário, já é provado que não tem nenhuma relação. Não é transmissão, não é um vírus, não é uma bactéria, não é contagioso a epilepsia. Epilepsia, quando você a tem de maneira espontânea e sem uma causa definida, você a herda. O que você tem que fazer é controlar para que você, da mesma forma que iniciou o processo, que você saia dele. Doutor, o senhor teria uma estimativa de casos epilépticos comprovados no Brasil? A literatura mundial, ela gira em torno de uma pessoa para cada 1000. No mundo? No mundo. Isso é estatística mundial. 1 por 1000. Em países emergentes como o nosso, e em países em que ainda hoje existe muita parasitose, muito alcoolismo, como o Brasil. Falta de saneamento básico, saneamento tudo básico isso. Que hoje, talvez o que nós vemos hoje de epidemiologia é o retrato do passado. Os pacientes estão adultos, aqueles que viveram uma infância... E herdaram aquilo. Herdaram aquele ritmo de, como você disse, falta de saneamento. Hoje é melhor, mas não é ainda o ideal. De um país falta de muito mundo. saneamento falta básico. Muito saneamento básico. Então, com o saneamento básico, você tem a maior chance de parasitose. Maior chance de parasitose, você tem aquelas parasitas que habitam o sistema nervoso central, que, porventura, estimulam, fazem com que aumente o índice de epilepsia. Mas no Brasil, acredita-se que em torno de 3 a 4 mil pessoas têm epilepsia. 3 a 4 mil pessoas? Não, 3 a 4 pessoas a cada 1000. A cada 1000. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Júnior Santos Pousas e depois do intervalo nós retomamos
essa conversa sobre neurologia. Vamos entrar também em outros assuntos atinentes a esse tipo de doença e vamos falar a respeito de demências, de tremores como o mal de Parkinson e também a questão das Chagas, não é? Para saber até que ponto a Chagas está envolvida também na questão da neurologia e da epilepsia, enfim, dos casos que a neurologia registra. Voltamos em instantes.